Olá, este é o lacconcursos.com.br e hoje nós vamos dar continuidade ao aulão de véspera do TJ de São Paulo, exatamente. O LAC preparou para você uma série de aulas de aulão de véspera hoje para fechar seu estudo e deixar você afinado, preparado, focado e concentrado para a prova do TJ de São Paulo, beleza? O que a gente preparou para a aula de Direito Constitucional, o aulão de véspera do TJ de São Paulo? Só questões VUNESP. A gente fez uma análise de diversas provas da VUNESP do TJ de São Paulo para os cargos de escrevente judicial ou escrevente do TJ de São Paulo e verificou as questões que mais caem, as matérias que mais caem, identificou isso, separou na aula hoje do aulão de véspera, né? E a gente vai trabalhar esses exercícios e te indicar, te mostrar o que tem caído mais na prova do TJ de São Paulo. Então, olha só. Nesse aulão, o que a gente vai ter? Algumas dicas sobre direito constitucional importantes para a véspera de prova e questões que já caíram nas provas do TJ de São Paulo feitas pela VUNESP. Isso é bacana a gente fazer porque a gente conhece mais um pouco do perfil do examinador da VUNESP e sabe o que o TJ de São Paulo e VUNESP têm escolhido. Olha só que bacana isso aqui. De acordo com o edital que está aí na praça, que todo mundo já viu, já conhece, já folheou, já releu, já marcou, já anotou, TJ de São Paulo e VUNESP escolheram os seguintes pontos de direito constitucional para cair na sua prova. Olha lá. Título 2, Título 3 e Artigo 92. Resumindo basicamente assim, Título 2, Título 3 e Artigo 92. O que vem no Título 2? Capítulo 1, o Artigo 5º, o gigante, tá lá o Artigo 5º. Artigo 5º inteirinho é o edital. Artigo 6º ao 11 também é outra matéria do edital, quando a gente vai falar de direitos sociais do trabalhador, direitos coletivos do trabalhador. Aqui é o capítulo 3. Capítulo 3, artigo 12 ao 13. A gente tá falando aqui da nacionalidade, beleza? Então você, meu amigão, minha amigona do LAC, que se preparou para a prova do TJ de São Paulo, já encarou aqui no título 2 da Constituição da República o artigo 5º, o artigo 6 ao 11 e o artigo 12. Artigo 5º, todo mundo já conhece, direitos e garantias individuais do cidadão. Artigo 6º ao 11, nós estamos falando de direitos sociais do trabalhador, direitos coletivos. Artigo 12, nacionalidade. Pulou do título 2, vem para o título 3, especificamente na matéria administração pública. Administração pública, lá nos artigos 37 a 41. O que a gente tem lá no 37 a 41? A gente vai verificar questões referentes à estrutura da administração pública, regras gerais sobre a administração pública, tem aula específica sobre isso no site, e outra aula específica sobre servidores, tá lá na aula do site, tá na aula do LAC e mais. Caiu na prova especificamente sobre servidores. E a gente vai verificar qual que é a incidência de mais questões na prova do VUNESP nesse conteúdo. E por fim, o artigo 92, que para nosso espanto, a VUNESP e o TJ de São Paulo resumiram o artigo 92, ou melhor, resumiram a matéria de judiciário, de constitucional, apenas ao artigo 92. E aí eu vou te mostrar quantas questões já caíram pela VUNESP no TJ de São Paulo falando do artigo 92. Pouquíssimo, muito pouco. E para isso existe uma razão. Com certeza tem uma razão. Regimento interno do TJ que vai carregar na matéria do judiciário. Então, fica esperto, pessoal. Vamos lá? Olha só. O primeiro ponto desse edital, que a gente analisou e levantou questões e conteúdos de prova, é o seguinte. Artigo 5º inteirinho diz respeito ao título 2, capítulo 1, matéria do edital. Direitos e deveres individuais e coletivos, assuntos recorrentes na prova do TJ de São Paulo, feita pela VUNESP. A gente fez uma análise das questões da VUNESP, das provas da VUNESP, e identificou que das provas que a VUNESP fez por TJ de São Paulo, isso aqui caiu com mais frequência. Caiu com mais frequência. Na verdade, isso aqui caiu na prova do TJ de São Paulo, feita pela VUNESP. Olha lá, ó. Matéria do artigo 5º sobre intimidade e privacidade, propriedade e direito de informação, racismo e crimes hediondos, tem dispositivo específico para isso no artigo 5º. Tratados internacionais, é o último dispositivo do artigo 5º. Remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, né? E associações, direito de associação, como criar uma associação, intervenção do Estado na associação ou não. É extremamente interessante observar que quando a gente fala em intimidade e privacidade, eu tenho muita
muita coisa para discutir na intimidade e privacidade. Olha só, vamos analisar o seguinte. Quando a gente fala no artigo 5º, intimidade, privacidade, eu estou falando basicamente de sigilos. E aí eu tenho sigilo de correspondência, sigilo de dados, tenho ainda sigilo telefônico, né? Sigilo profissional. Não dá para esquecer nada disso para a prova de direito constitucional aí do VUNESP, não dá, tá? Quando eu falo em intimidade e privacidade, eu tenho que lembrar da inviolabilidade da casa. Qual é o conceito de casa? A gente já sabe que o conceito de casa é um conceito super amplo, né? Super amplo. O Supremo Tribunal Federal entende que casa não é só parede, janela e telhado e porta, né? Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal entende que casa pode ser um carro, pode ser um local de trabalho. O conceito de casa é super amplo. Né? A gente pode ver que casa pode ser tratada como um quarto de hotel, quarto de motel. Quarto de motel também é inviolável, Então, quando a gente fala em intimidade e privacidade, segundo o artigo 5º da Constituição da República, eu tenho que lembrar, por exemplo, de sigilo de correspondência. É inviolável a correspondência. E essa correspondência aqui é o que a gente chama de correspondência epistolar. Que é isso, correspondência epistolar? A cartinha que você recebe pelos correios, né? E essa correspondência que é protegida pela Constituição da República, pelo Código Penal. O Código Penal, inclusive, tem crime prevendo um delito sobre a violação de correspondência. Sigilo de dados. Quando a gente fala de sigilo de dados, meu amigão, minha amigona do LAC, não esqueça. Sigilo de dados é sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telemático. O que é o sigilo telemático? Comunicação de dados via internet, né? Comunicação de dados via internet. Você tem aí seu celular que tem um Zap Zap, né? Fica lá no Zap Zap o dia inteiro? Não fica o dia inteiro no Zap Zap porque você está estudando para a prova, tá? Mas o Zap Zap tem comunicação de dados pela internet. Sigilo de dados, isso não é sigilo telefônico. O sigilo telefônico é uma outra situação que a gente já vai trabalhar agora. E o sigilo profissional, todo profissional tem o dever, na verdade, de manter sigilo sobre o seu cliente. Ou sobre o seu paciente, no caso dos médicos, dentistas, psicólogos e por aí vai, tá? Esse é um sigilo absoluto, sigilo profissional é um sigilo absoluto. O profissional não pode liberar a fonte de informação dele ou contar exatamente o que aconteceu, porque ele pode estar praticando um delito de violação de sigilo profissional, um crime, tá? E a inviolabilidade da casa que a gente já viu. Eu quero te chamar a atenção para mais uma coisa, em especial sobre o sigilo de dados e sigilo telefônico. E isso tem muito a ver com a intimidade e privacidade, que é um dos pontos importantes da prova do CESP, ou melhor, do CESP não, da VUNESP, né, para o TJ de São Paulo. Quando a gente fala em sigilo de dados, eu estou falando de sigilo fiscal, estou falando de sigilo bancário e estou falando de sigilo telemático, que é o sigilo de dados pela internet. E do outro lado eu tenho o sigilo telefônico, ok? Do outro lado eu tenho sigilo telefônico. Quando eu falo de sigilo telefônico, eu tenho duas opções a observar. A primeira delas, gravação telefônica, e a outra é interceptação telefônica. Muito cuidado com as duas, tá? Sigilo fiscal, tô falando de tributo, questão tributária. Eu sei da minha questão tributária, mas você, meu amigão do LAC, não sabe da minha questão tributária. Por quê? Porque isso aqui é sigiloso. Bancário, dinheiro que tem na minha conta. E telemático, quando eu falo sigilo telemático, eu posso colocar aqui e-mail. Exatamente. O tal do Zap Zap. Mensagens de SMS,
Tudo isso aqui entra no sigilo de dados, sigilo telemático. E posso ir mais além, posso falar que armazenamento digital. Exatamente, digital. Pendrive, o banco de dados do seu celular, né, os arquivos que tem no seu celular, um pendrive, um HD externo, tudo isso está protegido pelo sigilo de dados. Cuidado, quando eu falo em violação de e-mail, eu não estou falando em violação de correspondência, estou falando em violação de sigilo de dados. Muito cuidado com isso, beleza? Mais uma dica aqui agora, a última sobre intimidade e privacidade, que diz respeito à gravação telefônica e interceptação telefônica. Gravação telefônica, olha só. O cabeça está numa gravação telefônica, ou melhor, está numa conversa telefônica. Beleza? Ó aí, ó, cabeça agora tem óculos quadradinho, cabelo aqui, ó, sobrancelha do cabeça, né? Legal. E o cabeça tá numa conversa telefônica com o cabeça 2. Tem o cabeça 2 é zoiudo. Beleza? Bocão do cabeça 2, né? E o cabeça 2 tá aqui, ó. O cabeça 2 é monocelha, né? Ele não tem uma sobrancelha, ele não tem duas sobrancelhas, tem uma só. Beleza? Cabeça 2 e cabeça 1. E cabeça 2 está aqui numa conversa telefônica com cabeça 1, ok? Esse aqui é o fio do telefone, beleza? Agora o cabeça 1 resolveu fazer uma gravação dessa conversa telefônica. Pode fazer? Pode, sem problema nenhum. Isso aqui é gravação telefônica. Presta atenção. Isso aqui é gravação telefônica. Precisa de ordem judicial para fazer essa gravação telefônica? Não necessita de ordem judicial. O outro precisa estar sabendo? Não precisa estar sabendo. Basta que um dos interlocutores da conversa faça a gravação e não precisa sequer comunicar ao outro. Tá tudo certo, tá tranquilo. Posso usar isso como prova num processo? Posso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso é gravação telefônica. Não precisa de ordem judicial, pode ser feita por qualquer razão, é desnecessário que o outro saiba. Agora, existe uma terceira situação. Tem um abelhudo aqui, ó, que não faz parte da conversa, beleza? Ele não faz parte da conversa. E esse abelhudo aqui quer saber o que o cabeção 1 e o cabeção 2 estão conversando. E olha o que ele faz. Ele pega e faz uma interceptação telefônica. Ele está ouvindo a nossa conversa sem que nós saibamos que ele existe. Isso aqui, agora eu tenho 3 personagens, isso aqui se chama interceptação telefônica. E a interceptação telefônica, ela só é lícita com ordem judicial para fins criminais, beleza? Maravilha? Ordem judicial para fins criminais. Então a interceptação telefônica é diferente da gravação telefônica? Sim, é muito diferente. Na gravação telefônica eu tenho apenas 2 pessoas conversando, não existe o terceiro. E um dos 2 que está na conversa resolve gravar. Precisa de ordem judicial para gravação telefônica? Não precisa de ordem judicial. Tem que ser para fins criminais? Não, pode ser para qualquer finalidade. Agora, a interceptação telefônica, que faz parte do sigilo telefônico, essa só pode ser realizada com ordem judicial para fins criminais, seja por inquérito policial, seja para ação penal, beleza? Sussa, tranquilos? Meu amigão, aulão de véspera é assim, é mais batidão, a gente está aqui só para relembrar conceitos e informações importantes que podem aparecer na sua prova, seja como interpretação do texto constitucional, seja apenas como letra da lei, né? Propriedade e direito de informação, outro ponto super importante, que a gente tem que lembrar o seguinte sobre propriedade. Olha só, sobre a propriedade, tem um ponto básico dela que eu tenho que lembrar. Ela tem função social. Toda propriedade deve ter função social. A propriedade, ela pode ser ainda desapropriada. Eu posso ter a desapropriada. A desapropriação pode ser por utilidade ou necessidade
pública. Beleza? Utilidade ou necessidade pública. E pode ser ainda para fins sociais. Um dos fins sociais da desapropriação mais conhecidos no Brasil é para a reforma agrária, tá? Quando eu falo dessa desapropriação aqui, ó, utilidade e necessidade, eu falo em pagamento em dinheiro. Tem que pagar em dinheiro. Agora, quando eu falo em fins sociais, eu estou falando em títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária. Beleza? Sussa, tranquilos? Propriedade. Direito relativo previsto na Constituição da República. Super importante isso aqui, tem que lembrar para a hora da prova, não dá para vacilar nesse aqui. Questão sobre desapropriação e artigo 5º aparece nas provas do TJ de São Paulo. Beleza? Informação, direito de informação, direito de informar, direito de ser informado, direito de solicitar aos órgãos públicos informações de caráter pessoal ou coletivo ou geral. O órgão público pode negar informação para você, exceto se a informação for sigilosa. E eu tenho informações sigilosas quando for estrategicamente importante para a administração pública, quando for uma questão de segurança, aí eu posso resguardar uma informação da administração pública. Mas, de regra, os atos são públicos e, por conta disso, as informações são públicas e à disposição de todos nós. Outra coisa importante, quando eu falo de direito de informação, eu tenho que lembrar de uma ação constitucional chamada habeas data. Lembra do habeas data? Tem aula especial sobre o habeas data aqui no site do LAC. E o habeas data é a ação que garante você ter acesso à informação. Por acaso alguma informação tua não está sendo fornecida, você pode manusear um habeas data. Tem todo um procedimento para isso. A gente vai ver em breve nas nossas aulas, tá? Racismo e crime hediondo. Lembrando que racismo não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Olha só, vamos dar uma olhadinha no texto constitucional sobre a questão racismo. Olha só, vou lá procurar racismo. Vamos ver se vai localizar. Localizou. Tá aqui, ó. Não, mas não é esse que eu quero o próximo. Isso aqui é só do repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Aqui, a prática do racismo, maravilha, achamos já no texto da Constituição. Tá aqui na tela o que eu queria. Olha lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Vou até dar um destaque aqui, ó, amarelinho, agora sim ficou show de bola. Ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Não é crime hediondo. Quando a gente fala em crime hediondo, tá aqui embaixo, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. O que eu falei para vocês na aula aqui do LAC? Faz o seguinte, destaca esses pontos aqui, ó. Inafiançável, vamos lá, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, beleza? Cadê o marcador? Tá aqui, amarelinho nele, olha só que legal. O que é insuscetível de fiança, graça e anistia? 3T mais hediondos. Lembrou? 3T mais hediondo. O que é o 3T mais hediondo? 3T mais hediondo. 3T, tráfico, tortura e terrorismo. 3T, tráfico, tortura e terrorismo, mais hediondos, mais os crimes hediondos. Esses delitos, tráfico, tortura, terrorismo, mais os crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza? E respondem por esses delitos tanto quem executou o crime como aquele que mandou executar o crime, ok? E tem um terceiro dispositivo importante que a gente não pode descuidar dele, que fala simplesmente da ação de grupos armados. Olha só, a ação de grupos armados, ela é tratada como crime inafiançável e imprescritível também. Meu amigão do LAC, minha amigona do LAC,
Esses 3 dispositivos você tem que ler ele mais de uma vez e gravar. Por que isso? Porque isso vai cair na tua prova, tá? Isso pode cair na tua prova, já caiu em prova do TJ de São Paulo, feita pela VUNESP, e eles exploram justamente trocando essa informação. A questão de prova que eu vou te mostrar fala que o racismo, ele é um crime hediondo. Não, racismo não é crime hediondo. É um crime inafiançável e imprescritível. Agora, os crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, que são 4 grupos de crime, tráfico, tortura e terrorismo, mais os crimes hediondos, estes são prescritíveis, eles prescrevem, mas também são inafiançáveis, beleza? Tudo bem? Tranquilos? Esse dispositivo merecia uma leitura bem atenta, e aí, o que mais que a gente tem aqui? Tratados internacionais. Tratados internacionais sobre direitos humanos. Vamos analisar o texto da Constituição também. Vamos lá procurar tratados internacionais. Tratados. Vamos ver. Procurou. Cadê? Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Maravilha, já encontramos. Está aqui ele, era o que eu queria. Esse dispositivo aqui é extremamente importante. Ó, Emenda 45 de 2004 é que introduziu esse parágrafo 3º no artigo 5º, beleza? O que ele fala? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Vamos já grifar os direitos humanos, porque isso aqui é importante pra gente. Não é qualquer tratado, são apenas tratados sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Olha lá, cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos. Essas condições são essenciais para a gente entender que os tratados internacionais sobre direitos humanos equivalem a uma emenda constitucional. Isso aqui costuma cair muito em prova, não só do TJ de São Paulo, feita pela VUNESP, mas diversos concursos cobram essa matéria, tá? Qualquer tratado internacional ou convenção internacional equivale a uma emenda constitucional? Não. Que tratados? Dos de direitos humanos. Então, qualquer tratado de direitos humanos ou convenções internacionais sobre direitos humanos equivale a uma emenda constitucional? Não. Somente aquelas votadas pelo Congresso Nacional. Ah, beleza. Então, qualquer tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos votadas pelo Congresso Nacional equivale a uma emenda constitucional? Não, ainda não. Por quê? Porque tem que ser um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos votada pelo Congresso Nacional em 2 turnos de votação, e em cada votação eu preciso de aprovação por 3/5. Se não tiver isso na questão, meu amigão, minha amigona, tá errado, beleza? Por isso é que esse dispositivo aqui é importantíssimo para a hora da prova. Remédios constitucionais. Vai lá na farmácia popular pegar remédio constitucional? Não. Quando a gente fala em remédios constitucionais, a gente está falando em mandado de segurança, em habeas data, a gente está falando em mandado de injunção, está falando em HC, habeas corpus e mais, está falando em ação popular. Ação popular, beleza? Remédios constitucionais são esses: mandado de segurança, habeas datas, mandado de junção, habeas corpus e ação popular. Mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo violado ou que vai ser violado por ato ilegal ou abusivo. Habeas data para ter acesso a informações negadas ao cidadão. E detalhe, no habeas datas eu preciso exaurir, eu preciso primeiro discutir administrativamente que eu quero acesso à informação, tem que pedir administrativamente acesso à informação. Esgotada a via administrativa, só aí é que eu posso ajuizar um habeas datas. Mandado de injunção, eu tenho um direito constitucional que não está regulamentado, seja por vacilo do legislador, seja por vacilo do executivo, seja por vacilo do judiciário. Alguém não regulamentou. Então eu posso ajuizar um mandado de injunção pedindo ao judiciário que crie uma regra específica para um caso concreto. Habeas corpus, para garantir o teu direito de ir e vir, tua liberdade de locomoção. É possível manejar um habeas corpus quando a minha liberdade de locomoção for violada por ato ilegal ou abusivo.
E ação popular, proteção do patrimônio público. Qualquer cidadão, desde que seja eleitor, pode manusear uma ação popular no interesse de proteger o patrimônio público. Cuidado com esses remédios constitucionais. E associações. A gente já sabe que a Constituição da República reconhece as associações, reconhece o direito de associação e mais, impede que o Estado interfira na vida das associações, beleza? Vamos pra frente agora e vamos resolver questões de prova da VUNESP pro TJ de São Paulo. A gente fez uma recapitulação legal, eu sei que a letrinha tá pequena, mas o material tá na tua mão, me acompanhe. Vamos lá! Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito garantido expressamente pela Constituição Federal. Ok. Dentre as 5 alternativas, a gente vai aqui buscar qual delas é a correta. Letra A. A inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas, salvo no primeiro caso por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha só. Está correto dizer que a inviolabilidade do sigilo de correspondência existe, mas ela pode ser violada por ordem judicial para fins criminal ou instrução processual penal? Não, não é assim que funciona. O que diz respeito à ordem judicial tem a ver com o sigilo de comunicações e não o sigilo de inviolabilidade de correspondência, tá? Isso aqui está errada. Por que está errada? Porque ele fala de ordem judicial em relação ao primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Correspondência. E ao passo que a ordem judicial é necessária para o segundo caso. E para fins criminais referentes ao segundo caso, ok? A letra A está errada. Pô, mas eu posso ter uma ordem judicial para quebrar sigilo de correspondência? Sim. E teria que ser para fins criminais? Não, pode ser para fins criminais ou civis. Agora, sigilo telefônico é só fins criminais. Beleza? Então vamos lá. Letra B. Inviolabilidade do domicílio, impedindo que alguém nele possa entrar sem consentimento do morador, salvo para prestar socorro ou durante o dia ou a noite por determinação judicial. Tá errada. Tá errada. Vou pedir pro professor Luiz instalar aqui uma buzina. Sempre que tiver errado, a gente aperta na buzina para fazer um barulhão, né? Olha só que legal isso aqui. Durante o dia ou a noite por ordem judicial. Negativo. Ordem judicial é só durante o dia, não tem durante a noite. Ordem judicial só durante o dia, não tem durante a noite, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Letra C. O que é garantido pela Constituição ainda? O livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de culto e sua liturgia. Isso aqui vamos reservar essa letra C. Vamos ver as outras. É garantido pela Constituição o direito de reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização do poder público e desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Olha onde é que está o erro. Obtida prévia autorização do poder público. Eu não preciso de autorização do poder público para fazer reunião ou cultos ou liturgias. Eu preciso apenas informar, eu preciso apenas comunicar. Não é necessária prévia autorização. Isso aqui que está errado. Então tá, letra D está errada também. Letra E. Manifestação livre do pensamento com respectiva garantia de anonimato. Errado, errado, errado. Não tem garantia de anonimato. Não existe essa garantia do anonimato. Pelo contrário, eu tenho que me identificar. Respostinha correta, letra C. Livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Texto da Constituição. Texto da Constituição. Sem medo de errar, né? Vamos lá? Próxima. O que a gente tem aqui? VUNESP 2012. Escrevente judiciário. Prova do TJ de São Paulo. Olha lá. Essa é daquelas questõezinhas canseiras, né? Tem a alternativa 1, 2, 3, eu acho que tem a 4 também, e aí vem te perguntar qual que está correta. 1 e 2, 2 e 3, né? Vamos lá ver o que ele está perguntando aqui. Analise as seguintes afirmativas. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social mediante indenização a ser paga por títulos da dívida pública, resgatáveis em até 20 anos, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Número 1. Errada.
por que é que está errada. Olha só, meu amigão, minha amigona. A lei estabelecerá processo para desapropriação por necessidade de utilidade pública? Fechou, lindo. Ou por interesse social mediante indenização a ser paga com títulos da dívida pública? Parou aqui, ó. Parou aqui. Quando a gente fala em interesse social, não é só título da dívida pública. Porque eu posso dividir o interesse social numa desapropriação urbana e numa desapropriação rural. A desapropriação rural é o que a gente chama de desapropriação social para fins de reforma agrária e não é título da dívida pública, é título da dívida agrária. O título da dívida pública só é utilizado em desapropriações urbanas e o resgate não é de 20 anos. O de 20 anos é só para fins de reforma agrária, para títulos da dívida agrária. Os títulos da dívida urbana são de 10 anos. Essa tá mais elaborada, essa aqui derrubava muita gente, tá? Mas está no texto da Constituição. Tá errada a número 1. Vamos lá para 2. A pequena ou média propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. E aí, tá certo ou errado? Tá errada. Ô, cabeça, onde é que tá errado aí, cabeça? Aqui, ó, média. Não tem média propriedade rural, é só pequena. Maldade, né? Isso aqui é crueldade de examinador carniceiro. Ó, tá errada, beleza? Número 3. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ó, a 3 tá show de bola, tá bacana. Vamos analisar mais uma aqui, ó. A 4. Reserva 3 aí, porque a 3 está correta. Vamos ver a 4 aqui agora. A prática do racismo constitui crime hediondo. Pode parar aí. Não precisa nem continuar. Pode parar aí, ó. Aqui, ó. Só aqui você destrói essa alternativa. A prática do racismo constitui crime hediondo? Não constitui crime hediondo. A prática do racismo é inafiançável e imprescritível, mas não constitui crime hediondo. 3T mais hediondo. Tráfico, tortura, terrorismo, mais crimes hediondos. Não tem nada a ver com racismo. Racismo não é crime hediondo no Brasil. Então, a letra 4 também está errada, beleza? A 1, a 2 e a 4 estão erradas. Qual que está certa? Número 3. Então, considerando o disposto na Constituição, está correto o que afirma apenas a letra A. A número 3 é que está correta. O que é isso? Artigo 5º da Constituição da República. Só artigo 5º até agora. Maravilha? Vamos para o próximo. VUNESP 2012. Técnico judiciário. Escrevente técnico judiciário lá do TJ de São Paulo. A tua prova, o teu cargo está mais próximo. Vamos lá. Sendo o que estabelece a Carta Magna brasileira para que um tratado internacional seja considerado equivalente à emenda constitucional, é necessário o quê? Tratado internacional. Vamos lá. Seja assinado pelo chefe do Executivo, ratificado por ambas as casas do Congresso Nacional e, independente da sua matéria, que seja aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Está errado. O que está errado? Independente da sua matéria. Independente da sua matéria. Não rola. Tem que ser tratado internacional sobre direitos humanos. Maravilha. Vamos para o próximo. Seja sobre direitos humanos e que tenha sido aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Lindo! Copiou o texto da Constituição, mas vamos ver o que está errado no restante.
tenha sido aprovada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, independente da matéria. Aqui, ó, o erro. Independente da matéria, não. Tem uma condição, tem que ser sobre direitos humanos. Letra A e letra C erradas. Letra B está correta. Só para a gente destruir as últimas alternativas. Letra D e letra E. O que a gente tem de interessante aqui na letra D e na letra E? Seja devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, ratificado pelo Poder Executivo e incorporado à Constituição Federal independente da matéria. Não, tá errado. Além de ser muito genérica, fala que é independente da matéria. Por que muito genérica? Olha só, aprovado pelo Congresso Nacional. Como? Aprovado como? Porque eu tenho diversas formas de aprovar normas estrangeiras no Congresso Nacional, mas para normas que vão ser equivalentes a uma emenda constitucional, só tem um mecanismo. Votação em 2 turnos com aprovação em cada casa do Congresso Nacional por 3/5. Beleza? Sussa, tranquilos? Olha lá. A letra D está errada também. Além da independente da matéria, está tudo muito genérico. Letra E. O STF reconhece a sua compatibilidade com o texto constitucional por meio do julgamento de ação declaratória de constitucionalidade. Não tem isso aqui, ó. Não existe o STF ter que declarar a constitucionalidade de um tratado para que ele seja equivalente a uma norma constitucional. Tá errada a letra E também. O que a gente tem aqui de resposta? Letra B. Beleza? Maravilha? Sussa! Então vamos pra frente. Mais uma. Tá vendo? CESP gosta pra caramba. CESP não, VUNESP. Gosta pra caramba do artigo 5º. E aí depois as pessoas me perguntam: ô cabeça, esse artigo 5º me falam, né? Ô cabeça, esse artigo 5º é muito grande. É muito grande. E é bem ali que os examinadores deitam e rolam, porque são mais de 70 incisos para eles fazerem perguntas. Dá para fazer uma prova de constitucional inteirinha sobre o artigo 5º, só artigo 5º, e ainda assim detonar com os candidatos. Porque é muita matéria, né? 2011, o que o VUNESP perguntou lá no TJ de São Paulo em 2011? Olha só. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com o texto da Constituição Federal. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Reserva a letra A, que não tem erro nenhum, mas vamos continuar para ver se não tem outra mais completa, digamos assim, né? Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros. Parou, que a gente já identificou o erro. Ó. Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros? Não tem essa de ou de terceiros. O habeas datas é apenas para a pessoa do impetrante. É uma ação personalíssima, só interessa o impetrante. Eu não posso juizar um habeas datas para conhecer as tuas informações. Isso aqui está errado. Letra B, errada. Vamos ver a letra C. São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança. Parou, puxa o freio aí. Ó, são gratuitas as ações de habeas corpus, ok? E mandado de segurança, não. E habeas datas. É HD, né? HD, Hawaiian Dreams. Lembram disso? Ô cabeça, que é esse aí? Não entendi. Hawaiian Dreams, sonho havaiano. A gurizada que curte surf lembra muito dessa marca HD. Tinha prancha, camiseta e tudo mais. Mas para nós é habeas datas e vai ser um sonho havaiano depois que você tomar posse no teu cargo e tiver uma grana para, picar a mula, viajar lá para o Havaí. Curtir uma praia com uma onda daquelas de tamanho de prédio, né? Beleza, meu amigão? Então, olha só. Por que tá errado isso aqui? São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança? Não. E habeas datas, beleza? O texto constitucional não fala no mandado de segurança, fala no habeas datas. Vamos ver as próximas. O que a gente tem aqui? Letra D e letra E, prova da VUNESP, 2011, Tribunal de Justiça de São Paulo. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a célere decisão do processo e os meios que garantam a igualdade de sua tramitação. Não, tá errado. Quer ver o texto como é que é? Olha só o texto, vou te mostrar o texto. Tá bem aqui pertinho, ó. Vamos lá, subindo.
Aqui, ó. Aqui, parou, volta, ó. A todos no âmbito judicial, vou até marcar de amarelinho aí já, então. Vamos lá. Olha só. O telefone do cabeça não tá no silencioso, hein? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Não é celeridade de decisão e nem é igualdade de tramitação. Não é essa a ideia. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade. O que é celeridade? Velocidade, vamos desenvolver mais rápido esse processo e sua tramitação. Olha só que bacana. O que o texto fala? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a célere decisão. De onde é que o examinador tirou isso? Dos processos e os meios que garantam a igualdade de sua tramitação. Nada a ver, né? Tá vendo? Examinador alterou o texto da Constituição e fez uma questãozinha de prova. Por isso que eu falo, a leitura do artigo 5º é quase que um sacerdócio, né? Você tem que ler todo dia o gigante, ou pelo menos várias vezes durante a semana, para você não cair, não perder questão tipo essa aqui, né? Letra E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por maioria absoluta dos votos. Parou aqui. Maioria absoluta não. 3/5. Tá vendo como eles gostam dessa matéria, direitos humanos, tratados internacionais sobre direitos humanos e a aprovação dele? Em diversas questões de prova que até agora a gente já viu questionar sobre isso. Então, meu amigão, nem preciso dizer, decora esse texto para tua prova aí do TJ de São Paulo, beleza? Respostinha dessa aqui, letra A. Era a primeira que a gente viu, era a primeira que estava correta. Maravilha? Vamos para a próxima. VUNESP. O que a gente tem aqui na VUNESP agora? 2011, TJ de São Paulo. Ó, mesmo ano, mesma prova, mais uma questão sobre o artigo 5º. Eles gostam do artigo 5º, né? Conforme o que estabelece expressamente a Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. A gente viu agora há pouco uma questão que isso aqui era uma alternativa. A gente viu agora há pouco uma questão de prova que isso aqui era uma alternativa. Agora a alternativa virou enunciado. Falta criatividade para o examinador, né? Tanta questão que ele tem que elaborar que uma hora ele cansa. Vamos lá, letra A. Ressalvadas as hipóteses, quais são as ressalvas sobre o direito de informação? O direito de informação é garantido para todo mundo, particular, interesse pessoal, interesse coletivo ou geral, exceto em algumas circunstâncias. Vamos lá. Cujo sigilo tenha sido decretado pela autoridade administrativa competente. Não é assim que funciona. Tá? Quando a gente fala em direito de receber dos órgãos públicos informações, não é apenas um sigilo decretado por autoridade administrativa. A matéria tem que ter naturalmente sigilo, ou é sobre dados, ou é sobre telefone, ou é sobre correspondência, ou é em caso de segurança, sigilo decorrente da segurança do Estado, sigilo de interesse da administração pública, mas não basta que uma autoridade simplesmente decrete, tá? Letra A está errada. Relativas a direitos individuais indisponíveis. Olha só, quando eu falo todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, eu não posso dizer que estão ressalvadas os direitos as informações referentes a direitos indisponíveis. Porque eu posso lá e chegar a perguntar sobre os meus direitos indisponíveis. Letra C. De interesse exclusivo da administração pública. Letra D. Cujo interesse esteja relacionado à segurança ou à saúde pública. Não. Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Estas aqui estão sigilosas porque é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Beleza? Sussa, tranquilos? Por que a letra D está errada? Cujo interesse esteja relacionado à segurança ou à saúde pública. Tudo que for vinculado à saúde pública tem que ser público. Imagina aí na tua cidade uma pessoa pega um ebola, né, e ninguém comunica a vocês. E aí o povo sai conversando, falando, tossindo, babando e pronto, já se contaminou.
Determinadas doenças, elas têm notificação obrigatória e a publicidade delas é essencial. Então, não enquadra aqui nessa opção, beleza? Então vamos lá ver qual que é a resposta correta. Letra E. Letra E. O Unesp está caprichando nas questões aí para técnico, né? Qual que é a próxima agora? Mais uma, 2010, TJ de São Paulo, escrevente também do TJ de São Paulo, prova da VUNESP. Que mais que a gente viu aqui? Artigo 5º ainda, né? Ainda estamos no artigo 5º, para você ver a quantidade de coisa que a VUNESP preparou. Assinale a alternativa que está em consonância com o texto da Constituição Federal Brasileira. O que está em consonância, ou seja, está de acordo com o texto da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, né? Ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite por determinação judicial. Não. Durante a noite por determinação judicial negativo. Determinação judicial tem que ser durante o dia. E o que é dia? Das 6 às 6. Fecha aí o assunto, das 6 às 6. Ou então no amanhecer, né, na alvorada e no entardecer. Enquanto tiver luz do dia. Aí é mais poético, né? O examinador não vai te perguntar a hora não, porque se ele perguntar, ele corre um risco enorme de ter uma questão anulada, porque muitas vezes 6 da manhã em Curitiba é escuro, 6 da manhã no Rio Grande do Norte já é dia, né? Então não dá pra gente pensar em horários fixos e determinados, porque há um risco muito grande de se perder questão de prova, tá? Então, ó, letra A tá errada porque determinação judicial não é durante a noite. Tá errada. Letra B. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal. Outra vez eles confundindo, trocando sigilo telefônico com sigilo de correspondência. Ó, é inviolável o sigilo de correspondência, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal. Não, tem nada a ver com investigação criminal. Eu posso quebrar o sigilo de correspondência por ordem judicial, sim, mas não apenas para fins criminais ou investigação criminal, para qualquer finalidade, seja ela civil ou criminal. Letra B, tá errada. Letra C. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte. Reserva a letra C. Letra D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida previamente a devida autorização do órgão público. Ó, não precisa nem dizer, né? Obtida previamente a autorização de órgão público. Tá errada a letra D. Só vamos confirmar a C aqui. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte. Sendo vedado em qualquer hipótese o sigilo, não. O sigilo da fonte é garantido, esse vedado aqui não existe. Tá errada a letra C também. Tá errado. A cabeça tinha dado um vacilo aqui, mas tá errada a letra C. Vamos lá. Letra E. O que tem na letra E? A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Corretíssimo. Letra E. Por que a letra C tá errada? Só voltando aqui, ó. É assegurado a todos o acesso à informação. Sendo vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte? Não é. O sigilo da fonte não é proibido, ele é autorizado. Eu garanto o sigilo da fonte para resguardar o sigilo profissional, tá? Por isso que essa letra C está errada. Correta? Letra E. Vamos confirmar aqui? Letra E. Isso aqui é prova de técnico. Maravilha, né? Nível médio. O cidadão não fez faculdade de Direito, mas ele tem que saber sobre o artigo 5º como se ele fosse um bacharel em Direito. O VUNESP está pegando pesado com o pessoal de técnico. Bem pesado, tá? E agora, mais uma da VUNESP de 2010, também de técnico judiciário lá do TJ de São Paulo. A Constituição Federal veda proteção legal aos locais de culto e liturgia? Não, a gente viu que ela protege os locais de culto e liturgia. Letra A, tá errada. Letra B, impede que haja prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva? Não, ela não impede, pelo contrário, ela autoriza e incentiva, né? Levar a palavra divina até uma penitenciária, um hospital, um quartel, coisa do gênero, né?
não contempla em seu texto a possibilidade de certos crimes serem tidos como inafiançáveis? Mentira! Contempla sim, ó, o racismo, a ação de grupos armados são inafiançáveis. Letra C, tá errada. Letra D, não permite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Show de bola! Não vai extraditar estrangeiro porque ele praticou um crime político ou de opinião. Não vai, ele vai ficar aqui no Brasil. Veda a imposição legal de pena de interdição de direitos. Não, ela não veda, ela não proíbe, tá? Ela admite sim a pena de interdição de direitos. Aí, letra D, maravilha, né? Vamos lá, mais uma. Bastante questão do artigo 5º, VUNESP gosta do artigo 5º, então vai concentrar seus estudos aí de última hora, concentra no artigo 5º para o Constitucional. O direito à associação, previsto constitucionalmente como um direito fundamental, pode ser caracterizado pela, olha lá, liberdade de associação, pois ninguém poderá ser compelido a se associar ou manter-se associado. Maravilha. Não intervenção estatal no funcionamento das associações, sendo necessária autorização para a constituição de cooperativas. Não é necessária essa autorização. Letra B está errada. Letra C. Possibilidade de dissolução de uma associação por procedimento judicial ou administrativo. Judicial apenas, administrativo não. Letra D. Licitude do objeto da associação, admitindo-se a constituição de associações que possuem caráter paramilitar. Nem pensar. Paramilitar não se aceita nada, nem reunião, nem associação, nem cooperativa, nada. Letra D tá errada, letra C tá errada. Vamos ver a letra E. Transitoriedade, já que a associação deverá ter caráter transitório, pacífico e realizar-se em local público. Errado também. A associação não tem caráter transitório, pelo contrário. Ela tem tempo indeterminado. Ó, letra A. Beleza? Conferindo. Letra A, nossa questão de prova. E agora, título 2, capítulo 2, Direitos Sociais. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Então convido você a fazer o nosso super aulão de véspera aqui do Lago Concurso. Pode ter certeza que esse aulão de véspera vai te deixar muito mais competitivo. É um aulão de véspera completíssimo, na qual a gente atende 100% do edital. Detalhe, aulão de véspera conciliando teoria e exercício. Pode ter certeza que com essas aulas aqui do aulão de véspera, a nossa perspectiva, a coordenação pedagógica fez uma meta, fez um planejamento. Sabe qual que é o nosso planejamento? De preparar vocês, de cantar antecipadamente 35 questões das 100 questões. Ou seja, você já pensou? Faz um aulão de véspera com a gente. Nesse aulão de véspera, lá tem no mínimo 35 questões aí, que serão possíveis questões da sua prova. Sabe o que é isso? Vantagem competitiva. Você sai na frente. Em concurso público é isso. Quem sai na frente são os alunos aí com maior possibilidade de serem aprovados. Professor, quanto custa a minha matrícula? A sua matrícula custa apenas R$ 60,00, um curso completíssimo, aliás, um aulão de véspera completíssimo de todos os nossos professores, 50 dias de acesso, mais de 22 horas de videoaulas dos professores Sidney Martins, Cato Júnior, Jefferson Fiel, professor Wellington, professor Luiz Antônio, professor Roberto, professor Pedrão, professor Alonso, professor Marciano e professor Rodrigo Belmonte. Tá certo, galera? Então convido você aí para fazer esse super aula de véspera conosco, que como disse, você não vai se arrepender e vai ficar muito competitivo. Saia na frente e deixe a concorrência correndo atrás de você. Forte abraço, tchau, tchau.